Capítulo 7. Adaptabilidade e seleção natural. Anagênese. Por que os organismos estão tão bem adaptados ao ambiente em que vivem? Em geral, tomamos essa adaptação como algo natural. É claro que um pássaro possui asas e outros atributos necessários à existência aérea. E é óbvio que um peixe tem forma hidrodinâmica e barbatanas que permitem nadar, assim como guelras que permitem respirar debaixo d'água. O mesmo acontece com todas as propriedades dos organismos adaptados. Quando pensamos de maneira mais detida a respeito, porém, começamos a imaginar como foi que este admirável mundo vivo pôde atingir tal perfeição. Quando falo em perfeição, refiro-me à aparente adaptação de cada estrutura, atividade e comportamento de todos os organismos ao seu ambiente animado e inanimado. Estruturas como os olhos de vertebrados e insetos, as migrações anuais das aves para passar o inverno nos trópicos e seu retorno, com extraordinária precisão, ao local de onde partiram no outono. A admirável cooperação dos membros de uma colônia de insetos sociais, como as formigas e as abelhas, são exemplos dessa aparente perfeição. Desde que existem registros escritos, pensadores e religiosos vêm perguntando o que deu origem a essas maravilhas. Antes do advento da ciência, apenas a religião oferecia uma resposta. Na verdade, durante os séculos 17 e 18, as adaptações eram consideradas pelos fiéis como provas da existência de um sábio criador que projetou cada organismo com as estruturas e comportamentos adequados para ocupar certo lugar na natureza. Por exemplo, William Paley. A teologia natural, isto é, o estudo da obra do Criador, era considerado um ramo da teologia. Tal interpretação do design do mundo vivo ainda é defendida em plena era da ciência pelos criacionistas. Entretanto, a doutrina da teologia natural teve que enfrentar problemas consideráveis. Sim, os lobos matam ovelhas, mas era possível argumentar que o Criador colocara as ovelhas no mundo exatamente para que os lobos não morressem de fome. Um estudo mais detalhado da vida na Terra, porém, revelava um grau alarmante de brutalidade e desperdício. Quanto mais os cientistas aprofundavam as investigações sobre a natureza, menos consistência parecia ter a tese do projeto perfeito por parte de um Criador benigno. Especulações acerca da forma como Deus poderia ter executado a tarefa da criação levantaram dificuldades ainda mais significativas. As múltiplas adaptações de estrutura, atividade, comportamento e ciclo de vida para milhões de espécies diferentes de organismos eram específicas demais para serem explicadas por leis gerais. Por outro lado, parecia indigno do Criador que ele houvesse programado pessoalmente cada detalhe das características e ciclo de vida de todos os organismos que existem no planeta, mesmo os mais simples. A análise do parasitismo e de outros aspectos cruéis da natureza abalou ainda mais a credibilidade da teoria da criação. Assim, foi um considerável alívio para os naturalistas do século XIX quando eles conseguiram substituir a explicação sobrenatural da teologia natural por uma explicação naturalística. Contudo, não foi fácil encontrar uma explicação naturalista defensável. O processo de adaptação se encaixava muito bem na doutrina da teologia natural e na crença de Aristóteles em uma causa final. Nas teorias ortogenéticas não darwinistas da evolução, a adaptação era atribuída a causas finais intrínsecas. Mesmo depois de 1859, muitos evolucionistas antisselecionistas não aceitavam a seleção natural e consideravam a adaptação um processo mais ou menos finalista. Na explicação de Darwin do processo de adaptação, porém, não existe nenhuma menção a qualquer fator finalístico. Darwin propôs uma explicação da adaptação baseada no pensamento populacional, que resistiu a todos os ataques lançados contra ela. Tratava-se da aplicação da teoria da seleção natural ao processo de adaptação. Segundo essa interpretação, um caráter de um organismo é considerado uma adaptação quando as variáveis populações de seus ancestrais foi preservado por contribuir de forma positiva para a sobrevivência do indivíduo. O processo de eliminação dos organismos menos adaptados resulta na sobrevivência dos indivíduos mais bem adaptados. Como isso se aplica à prole de cada casal,
a população como um todo permanece bem adaptada, ou talvez até melhore sua adaptação de uma geração para a seguinte. Definição de adaptação. Deve haver, literalmente, centenas de definições de adaptação na literatura acadêmica. A maioria concorda que um traço representa uma adaptação se aumenta a aptidão de um organismo, ou seja, se contribui para a sobrevivência ou maior sucesso reprodutivo de um indivíduo ou grupo social. Em outras palavras, uma adaptação é uma propriedade de um organismo, quer seja uma estrutura, um traço fisiológico, um comportamento ou qualquer outro atributo cuja existência favorece o indivíduo na luta pela sobrevivência. Acreditamos que esses traços tenham sido adquiridos pela seleção natural ou, caso tenham surgido por acaso, sua manutenção tenha sido favorecida pela seleção. Para determinar o que pode ser considerado uma adaptação, o que importa é o aqui e agora. É relevante para a classificação de um traço como uma adaptação se ele possuía a quantidade adaptativa desde o início, como o esqueleto externo dos artrópodes, ou se essa qualidade foi adquirida através de uma mudança de função, como é o caso da função natatória dos membros anteriores dos golfinhos. É preciso ter sempre em mente que a adaptação não é um processo teleológico, mas o resultado a posteriori de uma eliminação ou de uma seleção sexual. Por se tratar de um processo a posteriori, a história prévia de uma parte do fenótipo não é relevante para o seu valor presente. O reconhecimento de uma adaptação é facilitado se ela também ocorre em outros organismos, de preferência não aparentados, distantes em termos genéticos, que vivem em ambientes semelhantes, ou se o traço em questão pode ser modificado experimentalmente como forma de testar sua importância do ponto de vista da sobrevivência do indivíduo. Outra maneira de verificar se uma característica constitui uma adaptação é observar o modo como varia em uma população natural. O que significa a palavra adaptação? Infelizmente, a palavra adaptação é usada na literatura evolutiva com dois sentidos distintos, um válido e outro não, o que tem causado muitos mal-entendidos. No sentido legítimo, adaptação é uma propriedade de um organismo, seja uma estrutura, um traço fisiológico, um comportamento ou qualquer outra coisa que o organismo possua que tenha sido favorecido pela seleção natural em relação a propriedades alternativas. Entretanto, o termo também tem sido usado incorretamente para designar o processo, adaptação, por meio do qual o traço favorável foi ativamente adquirido. Essa concepção é inspirada na antiga crença de que os organismos possuem a capacidade inata de melhorar, de cada vez se tornar mais perfeitos. Além disso, se aceitarmos a hipótese da herança de caráteres adquiridos, atividades como o ato de uma girafa esticar o pescoço, então, adaptam um certo traço, o comprimento do pescoço, no caso, às condições vigentes. De acordo com tal visão, a adaptação é um processo ativo com base teleológica. Alguns autores recentes ainda parecem considerar a adaptação como um processo desse tipo e assim rejeitam o conceito inteiro de adaptação. Trata-se, porém, de uma posição indefensável. Para um darwinista, a adaptação é um fenômeno totalmente constatado a posteriori, ou seja, com base na avaliação indutiva dos fatos. Em cada geração, todos os indivíduos que sobrevivem ao processo de eliminação estão adaptados e as propriedades que permitiram que sobrevivessem podem ser chamadas de adaptações. A eliminação não tem o propósito ou a meta teleológica de promover a adaptação. Ao contrário, é a adaptação que é um subproduto da eliminação. Para evitar a ambiguidade do termo adaptação, seria preferível usar outra palavra para designar o estado de estar adaptado. Não existe, porém, nenhum motivo para não usar o termo adaptação para designar uma propriedade que foi adquirida ou mantida através da seleção natural, porque aumentava a probabilidade de sobrevivência do indivíduo que a possuía na competição com outros indivíduos. Muitas adaptações passam a desempenhar novo papel por meio de uma mudança de função, como no caso da bexiga natatória dos peixes, derivada do pulmão.
e dos ossos do ouvido médio dos mamíferos, provenientes dos ossos da articulação da mandíbula dos répteis. O processo de adaptação é estritamente passivo. Os indivíduos que não possuem uma adaptação tão boa quanto outros são eliminados, mas os sobreviventes não contribuem ativamente para o processo de se tornar mais bem adaptados, como sustentavam as teorias teleológicas da evolução. A meu ver, não existe nenhuma vantagem em fazer uma distinção terminológica entre as adaptações que antes desempenhavam um papel diferente e aquelas que surgiram em consequência da função que continuam a desempenhar. Além de possuir adaptações específicas, um organismo, como um todo, também está adaptado ao ambiente. As adaptações adotadas por algumas espécies para maximizar o sucesso na reprodução podem ser surpreendentes. Os grandes albatrozes do Oceano Antártico têm apenas um filhote a cada 2 anos e só entram em idade reprodutiva entre 7 e 9 anos de idade. Como a seleção natural teria levado a uma redução tão drástica da fecundidade, descobriu-se que apenas os pássaros mais hábeis e experientes conseguem encontrar alimento suficiente para criar os filhotes nessa zona sujeita a violentas e incessantes tempestades. Por outro lado, eles têm a vantagem de poder estabelecer colônias em ilhas, livres de predadores e sem competidores significativos. Nesse caso, portanto, a reprodução tardia e a redução do número de filhos podem ser consideradas vantagens do ponto de vista da seleção natural. O ciclo reprodutivo do pinguim imperador é outro exemplo. Essas aves se acasalam e põem seu único ovo nas condições mais adversas, isto é, no início ou no meio do inverno, uma estação de constantes nevascas. A vantagem é que os filhotes nascem no início da primavera austral e se desenvolvem no verão, quando as condições para sobrevivência e crescimento são melhores. As reduções drásticas da fecundidade dos albatrozes e dos pinguins são compensadas pela maior longevidade dos adultos e pela ausência de predadores nas colônias que habitam as ilhas ou o gelo antártico. As adaptações de especialistas extremos, como os parasitas, podem ser ainda mais fascinantes. A que um organismo está adaptado? O que é um nicho? Dizemos com frequência que uma espécie está adaptada ao ambiente em que vive. A afirmação, porém, não é muito precisa. Uma espécie compartilha o ambiente com centenas de outras. Para um beija-flor da floresta tropical, que vive e se alimenta na copa das árvores, não faz a menor diferença se existe pedras no solo da floresta. Cada espécie se adapta a um conjunto bastante restrito de propriedades do ambiente. Tais propriedades compreendem certas condições gerais, quase sempre climáticas, mas também recursos específicos, alimento, abrigo, etc. Esse conjunto específico de propriedades ambientais proporciona a uma espécie as condições necessárias de sobrevivência, o que chamamos de nicho. Existem duas formas de definir um nicho. A maneira clássica é imaginar que a natureza consiste em milhões de nichos potenciais, que são ocupados pelas inúmeras espécies que a eles se adaptam. De acordo com essa interpretação, o nicho é uma propriedade do ambiente. Alguns ecologistas, porém, consideram um nicho uma propriedade da espécie que o ocupa. Para eles, o nicho é a projeção externa das necessidades de uma espécie. Existe uma forma para determinar qual dos dois conceitos de nicho é o mais adequado? O exemplo a seguir talvez nos ajude a chegar a uma conclusão. As grandes ilhas de Sonda, Bornéu e Sumatra, a oeste da linha de Wallace, possuem 28 espécies de pica-paus cada uma. Embora a floresta tropical úmida de Nova Guiné, a leste da linha de Wallace, seja muito semelhante às florestas de Bornéu e Sumatra, com muitas das árvores dominantes pertencendo aos mesmos gêneros, não existe um único pica-pau na Nova Guiné. Isso significa que lá não existe um nicho para os pica-paus? Claro que não. Se fizermos um estudo detalhado dos nichos dos pica-paus malaios, veremos que muitos apresentam constelação de fatores ambientais extremamente semelhantes às encontradas nas florestas da Nova Guiné. Seria um erro, portanto,
afirmar que não existem nichos para pica-paus na Nova Guiné. Na verdade, os nichos disponíveis os receberiam de braços abertos, mas os pica-paus são notariamente incompetentes no que diz respeito a cruzar grandes extensões de água, que simplesmente não conseguiram atravessar os estreitos que separam Sulawesi da Nova Guiné. Além disso, nenhuma das famílias de pássaros nativos da Nova Guiné desenvolveu um ramo de pica-paus. Muitas outras evidências indicam que a definição clássica de nicho como uma propriedade do ambiente é preferível em relação a que considera o nicho uma propriedade do organismo. Os biogeógrafos sabem que toda espécie colonizadora tem que se adaptar aos nichos que encontram em sua região. O próprio termo ambiente é usado em dois sentidos distintos, para designar todas as características do local onde vive uma espécie, ou uma biota, e para indicar apenas os componentes específicos de um nicho. Níveis de adaptação. É importante definir vários níveis de adaptação, desde adaptação às zonas adaptativas amplas até um nicho, espécie específico. As adaptações são organizadas de maneira hierárquica em diferentes níveis, o que torna possível a especialização em nichos bem definidos. Entre as aves, por exemplo, temos os pica-paus, as trepadoras, as rapinantes, diurnas e noturnas, as vadeadoras de vários tamanhos, as nadadoras, as mergulhadoras, as corredoras, avestruzes, as pescadoras, as devoradoras de carniça, as ciscadoras de sementes e as sugadoras de néctar. Todas apresentam adaptações especiais de bicos, línguas, pernas, garras, mandíbulas, órgãos sensoriais e digestivos e outras estruturas e comportamentos. Essas adaptações, relacionadas principalmente à alimentação e à locomoção, ajudam as diversas aves a ocupar os nichos especiais, mas ao mesmo tempo são compatíveis com as demandas da zona adaptativa especial que as aves ocupam, ou seja, o espaço aéreo. As aves diferem dos répteis, seus ancestrais, justamente nas adaptações que os tornam capazes de voar. Adaptações gerais e especiais. Quando estudamos o estilo de vida de um grupo particular de organismos, de imediato ficamos impressionados com a presença de adaptações muito específicas, sem as quais tal estilo de vida seria impossível. Todos os livros sobre animais descrevem esta categoria de adaptações. As aves, por exemplo, têm penas e asas, não possuem dentes, têm ossos ocos, não apresentam ossos na cauda, são homeotérmicos e possuem adaptações fisiológicas para o voo. Entretanto, como Darwin mesmo já ressaltava, as aves possuem um segundo conjunto de características que herdaram dos ancestrais e compartilham com o resto dos vertebrados. Neste caso, são as adaptações para o voo, mas aspectos do plano corporal dos vertebrados. Os genes responsáveis por essa parte do fenótipo das aves são componentes do sistema básico de desenvolvimento que as aves herdaram de seus ancestrais. Esse sistema pode ser considerado uma adaptação em sua totalidade, mas é difícil reduzi-lo a características específicas. Durante o desenvolvimento do embrião, os aspectos básicos do plano corporal são estabelecidos antes que as adaptações especiais a um nicho qualquer comecem a se desenvolver. Isso explica todos os exemplos citados pela chamada teoria da recapitulação, resumida no velho mantra: a ontogenia recapitula a filogenia, como o aparecimento de dentes nos embriões de baleia e de arcos branquiais nos embriões dos vertebrados terrestres. Um organismo tem que estar bem adaptado como um todo, mas precisa respeitar o seu genoma ancestral. Nem todas as partes de um organismo representam adaptações ad hoc ao seu estilo de vida atual, mas adaptações ad hoc são superpostas ao plano corporal básico. Nada ilustra melhor esse ponto do que o fato de encontrarmos representantes de 15 ou 20 filos coexistindo na mesma região do oceano. As enormes diferenças no plano corporal dessas criaturas não impedem que se adaptem perfeitamente ao ambiente. O programa adaptacionista. É possível provar que um organismo está adaptado? Como podemos provar que um indivíduo, com suas estruturas e comportamentos, está bem adaptado a determinado ambiente? A pergunta, além de pertinente, é muito importante.
Para responder a ela, é preciso examinar em detalhes as características do organismo que supostamente constituem algum tipo de adaptação. Esse é o chamado programa adaptacionista. Ao analisar as adaptações, é importante considerar as várias restrições, que muitas vezes impedem que um componente do fenótipo atinja um grau ótimo de adaptabilidade. Não se pode esquecer que o alvo da seleção é o indivíduo como um todo, e que existe uma interação entre os efeitos da seleção sobre diferentes aspectos do fenótipo. Um bom exemplo é o Archaeopteryx, que primeiramente adquiriu as adaptações mais necessárias ao voo: penas, asas, olhos mais aguçados, cérebro maior, mas ainda não estava de todo adaptado ao voo, pois conservou algumas características dos répteis: dentes, ossos na cauda. Em tese, existem duas formas de provar que determinado traço constitui uma adaptação. Em primeiro lugar, podemos tentar demonstrar que a ocorrência daquela característica não pode ter sido casual. Entretanto, isso é muito difícil de se conseguir na prática. Em segundo lugar, podemos examinar as diversas vantagens adaptativas possíveis daquele traço para a sobrevivência do organismo. O fato de que o traço constitui uma adaptação é confirmado quando todas as tentativas de negar as vantagens são infrutíferas. O que deve ser testado é a eficácia adaptativa da característica fenotípica em questão. É possível mostrar que quase todos os traços de um organismo são seletivamente significativos. Entre aqueles que já foram testados estão o melanismo nas mariposas, as listras nos caramujos, o mimetismo em alguns aspectos do dimorfismo sexual. Por outro lado, é quase impossível provar que alguma propriedade de um organismo não tem significância evolutiva. Assim, somos forçados a aplicar o segundo método e considerar o aparecimento de um traço como obra do acaso, apenas se todas as tentativas de demonstrar o valor seletivo de uma determinada característica forem mal sucedidas. As adaptações são adquiridas gradualmente. Em geral, as novas adaptações são adquiridas de forma bastante gradual. O Archaeopteryx, pássaro que existiu há 145 milhões de anos, documenta quase com perfeição a transição entre os répteis e as aves. Ele ainda possuía dentes, uma longa cauda, costelas simples e o ilho e o isquio separados. Mas também tinha as pernas, as asas, os olhos e o cérebro de um pássaro. Os ancestrais fósseis da baleia estão em um estágio intermediário em sua adaptação a dois meios diferentes. Darwin se maravilhou com o fato de uma estrutura complexa, como o olho, ter se formado por meio da seleção natural. Mas os anatomistas comparativos mostraram não só que os olhos surgiram pelo menos 40 vezes de forma independente no reino animal, mas que, entre os órgãos fotossensíveis existentes nos animais de hoje, são encontrados todos os estágios intermediários entre um simples ponto sensível à luz na epiderme e um olho perfeito com todos os acessórios. O mesmo gene regulador, PAC6, aparece em todos os animais com olhos, mas também está presente em muitos animais sem olhos. Trata-se, ao que parece, de um gene regulador muito antigo que foi cooptado para a visão quando os olhos começaram a se formar. Convergência. Os nichos ecológicos disponíveis muitas vezes são colonizados por organismos totalmente distintos, que, uma vez adaptados a tais nichos, tornam-se, por convergência, muito semelhantes. O exemplo mais marcante é o da fauna australiana de mamíferos marsupiais, que, na ausência de mamíferos placentários, desenvolveu tipos adaptativos correspondentes a, e surpreendentemente parecidas com, animais placentários do hemisfério norte, como o esquilo voador, a toupeira, o camundongo, o lobo, o texugo e o tamanduá. Pássaros que se alimentam de néctar, muito semelhantes na aparência, mas bem diferentes do ponto de vista genético, são encontrados na Austrália, melifagídeos, África e Índia, nectarinídeos, no Havaí, drepanigíneos, e nas Américas, beija-flores. As ratitas, aves com asas rudimentares, incapazes de voar, são encontradas na América do Sul, na África, em Madagascar, na Austrália e na Nova Zelândia. As aves do grupo das trepadeiras existem na Austrália,
nas Filipinas, na África, na Orlática e na América do Sul. Os porcos-espinhos da América e da África, afastados em termos genéticos, são tão parecidos que até recentemente eram considerados parentes próximos. Casos semelhantes de convergência são encontrados em quase todos os grupos de animais e mesmo em plantas, como o cacto americano e a eufórbia africana. Mesmo animais muito distantes do ponto de vista genético, como os tubarões, peixes, os ictiossauros, répteis e os golfinhos, mamíferos, podem se tornar parecidos por ocupar o mesmo nicho. A ubiquidade da adaptação também é documentada em plantas, fungos, protistas e bactérias. As formas de vida apresentam uma capacidade assombrosa de variar, responder à seleção natural e tirar vantagens de oportunidades ecológicas. Conclusões. A evolução dos organismos que se reproduzem sexualmente consiste em mudanças genéticas que são observadas de uma geração para outra em todas as populações, desde o menor deme local até o conjunto de populações que se entrecruzam de uma espécie biológica. Muitos processos, como as mutações, contribuem para as mudanças genéticas que proporcionam a variação fenotípica sobre a qual atua a seleção natural. O fator mais importante, porém, é a recombinação, que é a principal responsável pelo suprimento quase que inesgotável de novos genótipos a cada geração. A seleção natural elimina a maior parte dos organismos, poupando, em média, 2 indivíduos por casal de pais. Os indivíduos mais bem adaptados ao ambiente biótico e abiótico são os que têm maior probabilidade de sobreviver. Esse processo favorece o desenvolvimento de novas adaptações e leva, portanto, ao avanço evolucionário. A evolução, que pode ser considerada uma mudança na composição genética de uma população, é um processo gradual, exceto no caso de certos processos cromossômicos, que podem levar à produção de um indivíduo de uma nova espécie em um único passo. O material genético, ácidos nucleicos, é constante e não está sujeito às influências do ambiente. Nenhuma informação genética pode ser transmitida das proteínas para os ácidos nucleicos, o que torna impossível a herança de caráteres adquiridos. Isso representa uma refutação absoluta de todas as teorias lamarckianas da evolução. O modelo darwiniano da evolução, baseado na variação aleatória seguida pela seleção natural, explica de modo satisfatório todos os fenômenos relacionados à evolução, em particular, as adaptações.